Muito bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Jornalista Miguel Silva, Excelentíssimo Sr. Diretor do JM Agostinho Silva, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Excelentíssimos Srs. Presidentes de Junta, Excelentíssimos Srs. Deputados Municipais, Excelentíssimos Srs. Jornalistas presentes, Estudante de Público, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, desejo felicitar o JM e os seus profissionais pelo lançamento desta iniciativa, que percorreu todos os concelhos da RAM, e em especial o seu jornalista Miguel Silva, o seu dinamizador. Aproximando-se a passos largos o final deste mandato autárquico, poder-se-á fazer um primeiro balanço, necessariamente generalista, sobre a forma como o mesmo decorreu. Permitam-me uma breve nota sobre como fui envolvido na atividade autárquica, que muito me honrou e que exerci com muito gosto, independentemente dos obstáculos que, como tudo na vida, sempre temos que enfrentar e ultrapassar, tanto quanto nos for possível. Fui com surpresa, primeiro, e com muita honra no momento seguinte que recebi o convite da doutora Ribina Leal para acompanhar na sua candidatura à presidência da Câmara Municipal do Funchal em 2017. Foi, na verdade, uma grande honra ter podido acompanhar a doutora Ribina Leal, uma mulher e cidadã notável, extremamente competente em assuntos sociais, que conheço pessoalmente como profissional dedicada dessa área profissional desde meados da década de 90 do século passado e também como cidadã politicamente interventiva, como deputada regional, vereadora com ou sem pelouro, ou em funções governativas, demonstrando sempre uma enorme capacidade de trabalho, dedicação e resiliência perante as agruras que a atividade política sempre pode acarretar. Fui eleito com os votos de uma coligação pontual, em oposição a uma coligação que suportou o Executivo camarário. Tal aconteceu por causa das características específicas das eleições autárquicas em Portugal, nas quais ocorrem, na verdade, 3 eleições em simultâneo, para o Executivo Municipal, para a Assembleia Municipal e para as Juntas de Freguesia. E como já tantas vezes ocorreu, nem sempre há correspondência entre as 3 eleições. Há sempre visões diferentes sobre qualquer assunto que se nos apresente, e a minha eleição e dos membros da mesa da Assembleia que me acompanham neste mandato não foi exceção. Foi no exercício das mais singelas regras democráticas, entre elas a liberdade de escolha, que a mesa da Assembleia a que tenho a honra de presidir foi eleita. E tem sido no respeito pelas regras democráticas que eu e os seus secretários da mesa temos exercido a nossa função. O papel das Assembleias Municipais tem sido objeto de estudo em Portugal, em particular pela sua Associação Nacional, a Associação Nacional das Assembleias Municipais, já que o exercício das suas funções como órgão deliberativo e fiscalizador da ação do Executivo Municipal tem encontrado vários obstáculos, dos quais resultam alguma ineficiência. É um problema que não é regional, é um problema nacional, mas que afeta a nossa vida coletiva, como recentemente, muito bem lembraram, o representante da Associação Nacional na região, o Dr. João Bosco Castro, Presidente da Assembleia Municipal de Machico, ou a Sra. Professora Fátima Silva, Presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo, no dia dos respectivos concelhos. Sendo composta por um conjunto de deputados eleitos em listas partidárias ou de cidadãos e pelos presidentes das juntas de freguesia do respectivo concelho, a Assembleia Municipal devia ser, de facto, um órgão central na vida do concelho. Também porque, em todas as suas reuniões, tem obrigatoriamente que participar o Sr. Presidente da Câmara, ou quem legalmente o represente, juntando, no momento, todos os poderes concelhíos. Todavia, na minha opinião, a excessiva valorização da função executiva tem conduzido a adulterações do espírito da Constituição e da lei que regula a função e a atividade das autarquias locais, proporcionando a ocorrência de fenómenos de enviesamento daquele espírito ou, no limite, de cariz autocrático. Outra questão que tem estado em debate relaciona-se com o facto, na prática, não haver mecanismos imperativos em termos de prazos, de controle ou de consequências práticas associadas ao cumprimento ou não das deliberações das Assembleias Municipais. Estes assuntos estão a ser estudados, na expectativa que a sua resolução conduza a novas formas, porventura mais eficazes, de exercício das funções deliberativas e fiscalizadoras atribuídas às Assembleias Municipais. Foi também com estas condicionantes que decorreu o mandato autárquico que está prestes a terminar. Foram exercidas as funções deliberativa e fiscalizadora da Assembleia Municipal num número de reuniões que será um recorde, penso eu, muito vivas e participadas, algumas vezes demasiado vivas, reconheçamos, e até de modo a podermos colocar em causa os conceitos de democracia que animam alguns espíritos. Durante as sessões foram debatidas inúmeras questões de interesse para o nosso Conselho. A sua aprovação ou rejeição foi objeto de maiorias de geometria variável, comprovando que não houve qualquer tipo de orquestração nas votações, como às vezes alguns responsáveis são tentados
a insinuar. E também, algumas vezes, houve unanimidade nas decisões. No entanto, a maioria das deliberações, que aliás revestiram quase sempre a forma de recomendação, sem que com isso tenham perdido o seu valor, nunca foram implementadas. Pode invocar-se as dificuldades que referi atrás, ou outras conjunturais, para justificar a referida não implementação. Mas também não é possível ignorar que, se tivesse havido vontade, tivesse sido entendida a bondade de muitas propostas, ou mesmo tivesse sido menos relevante algum taticismo político, algumas deliberações teriam sido postas em prática, acredito que em benefício da cidade e dos seus municípios. Quanto à função de fiscalização, o panorama não foi muito diferente, tendo-se verificado um claro afastamento entre a coligação que apoia o Executivo Camarário e as restantes forças políticas, deputados e independentes incluídos. Nos últimos 2 anos, apenas a coligação que apoia o Executivo votou favoravelmente os orçamentos, a prestação de contas e as contas consolidadas que foram apresentadas. Todas as outras forças políticas e deputados independentes manifestaram a sua oposição àqueles documentos. Tratam-se de factos, não de opiniões. Mas não é por isso que as opções tomadas pelo Executivo não são legítimas. É claro que são legítimas. São tão legítimas como também a expressão de um divórcio entre órgãos muito importantes na vida do Conselho. E essa não é, em minha opinião, a situação mais desejável. Em termos de balanço, houve, portanto, um claro déficit entre a atividade da Assembleia Municipal e as propostas que apresentou ao Executivo e a sua real eficácia. Uma vez que vivemos em democracia, que esperamos que não seja mais do que meramente formal, o déficit é, assim, um déficit democrático. Disse.